Salve, salve pessoal! Hoje eu estou aqui com essa presença ilustre aqui. Minha esposa, Janaína Moraes, a responsável pelo comercial hoje da Búzios Imóveis Oficial. É quem está lá à frente fazendo aqueles atendimentos todos com vocês. Já no comando de uma secretaria de vendas, né? Com assistentes, graças a Deus, a gente sempre prosperando, buscando melhorar para ajudar o máximo que a gente puder os nossos clientes. E vou contar um pouquinho dessa história, né? A Jana, meu amor, né? Uma médica veterinária que um dia eu encontrei em Lagoa Santa, Minas Gerais, e falei com ela: menina, você precisa mudar de profissão. Você tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Aí eu descobri que ela já tinha investido em mercado imobiliário, já tinha comprado imóvel em leilão, já tinha vendido, já tinha construído casa, estava com casa à venda. Então eu falei: uai, já tá dentro, né? Vai ser fácil. Então, assim, o que eu tinha achado, eu estava próximo de uma certeza, né? Porque ela já estava envolvida com o mercado imobiliário e tinha toda essa credibilidade, né? No meio que a gente convivia. Então, eu via que a profissão de corretor de imóveis para ela seria uma profissão, assim, tudo a ver. E ainda bem que ela acreditou no projeto, né? Demorou um ano para vir participar do projeto. A gente chamou ela para parte, eu e meu sócio, a gente chamou o meu sócio na época, que ela viesse fazer uma reunião com a gente, que a gente achava que ela tinha tudo a ver com isso. Ela ficou um ano aí digerindo essa informação e graças a Deus acreditou, veio, participou, e hoje nós estamos aqui em Búzios, com Búzios Imóveis Oficial. Quem está à frente disso tudo aí. Dá um oi para a turma aí, meu amor. Olá, pessoal, tudo bem? Realmente, assim, ele foi um louco, né? De repente, falar, vamos ser corretor. Eu falei, nossa, nada a ver, eu nunca pensei nisso. Mas, assim, realmente, assim, eu já estava envolvida, né, na parte, nos imóveis, que eu sempre gostei muito, né? E sempre trabalhei com área comercial. Então, assim, eu acho que juntou tudo e, assim, foi maravilhoso, né? Hoje eu sou muito feliz, né? Mas não é tão fácil, né? Mas eu tive uma experiência muito boa porque eu tive um bom professor, né? Então, assim, eu sempre estive ao lado dele, ele sempre muito estudioso, entende muito, né, do mercado imobiliário, direito imobiliário. Então, assim, para mim foi muito bom porque eu tive essa pessoa perto, né, que me ajudou muito. Mas essa parte comercial, né, que é uma parte muito importante do negócio, né, essa tem que ser também muito bem feita, né? A gente tem que ter muita atenção, a gente tem que ter entender muito bem, sabe, o que o cliente precisa, o que ele busca, saber ouvir. Então, essa parte toda, eu acho que para mim eu tenho já uma facilidade com isso e amo fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que foi tudo de bom, né? Juntou a parte mais técnica que ele tem e que eu aprendi muito com ele, né? Graças a Deus. E a minha parte comercial que eu sempre gostei muito de fazer, né? Então, eu acho que tá indo, né? A gente tá muito feliz, assim, com a... Que bom, que bom. E que continue sempre assim. A gente gosta muito do que a gente faz, né? E os feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes é, assim, sempre muito positivo. É óbvio que uma vez ou outra a gente vai ter percalços, mas a gente nunca foge da responsabilidade com o negócio imobiliário, né? Essa parte técnica é uma coisa que a gente dedica muito. A gente montou uma equipe para dar esse respaldo para os nossos negócios. Então, assim, com segurança, né, que a gente faz tudo isso hoje. Então, por isso que nós estamos aqui, para falar de uma jornada da locação, gente, porque essa é uma parte que tem maior liquidez no mercado imobiliário, né, para o corretor, para o proprietário. E a gente queria compartilhar com vocês aqui quais são as metodologias que a gente usa nessa jornada da locação. A gente recebe sempre questionamentos sobre locação. Então é por isso que nós estamos passando aqui hoje. E eu trouxe essa figura ilustre, meu amor, para falar com propriedade de como é feita essa parte comercial. Vou até deixar para ela esse início aqui, né, que é a parte da venda, para que a gente compartilhe o máximo de informações com vocês aqui, que a gente possa estar valorizando sempre essa profissão de corretor de imóveis que a gente ama
e que a gente zela por ela. Amor, fala lá da parte de venda. Nós fizemos um scriptzinho aqui, tá, pessoal? Então, como é que é isso? Esse é o início de tudo, né? A gente fala que cada negócio tem que ter aquele começo, meio e fim, né? E esse começo, ele é muito importante, porque é aquele momento que a gente está realmente ouvindo e entendendo o que aquele cliente quer. Se a gente não conseguir perceber isso, a gente vai dar um tanto de opção para aquele cliente, ele vai ficar perdido e, na verdade, não vai conseguir alugar nada, nem comprar nada e nem resolver nada, tá? Então, assim, eu acho que essa parte que ele fala muito comigo, Janaína, 2 olhos, 2 orelhas e uma boca. Então, assim, a gente tem que primeiro ouvir, entender, captar o que aquele cliente, quais são as dores, quais são os desejos. E aí, através disso, a gente, com tudo que a gente já tem de produto, a gente tentar linkar e falar, nossa, realmente aquele produto é o ideal. Não, aquele não vai dar certo porque ele tem esse ponto que não dá. Então, assim, a gente tem que linkar tudo isso e para a gente saber oferecer o melhor para aquele cliente, entendeu? Se a gente se perder nessa oferta, o cliente também fica perdido, né? E acaba que não fecha nada. Então, esse primeiro momento é muito importante, né? E esse primeiro momento, gente, nessa parte da venda, a gente vai só fazer uma inserção aqui relacionada às captações, tá? Então, assim, a captação bem feita, se você fizer esse início bem feito dessa jornada da locação, né? É pegar o registro do imóvel, é pegar o IPTU do imóvel, é saber com quem que você está fazendo o negócio, é saber dos anseios desse proprietário, para na hora de você ofertar, para você não perder seu tempo, o tempo do proprietário, o tempo do cliente. Então, você absorver o que ela falou é excelente. 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então, absorver a maior quantidade de informação para na hora de você estar nesse tete a tete aí com o cliente, você seja o mais claro possível nessa situação. Nossa, isso é um ponto muito importante, né? Se o cliente pergunta informações sobre aquele imóvel e você não sabe, entendeu? Então, assim, a captação realmente é muito importante. Você tem que colher todas as informações, não pode esquecer de nada, né? Se é condomínio, quanto é a taxa de condomínio, qual o valor do IPTU, qual a área construída, o tamanho do terreno. Então, essa captação bem feita, a gente vai estar com tudo isso já em mente, né? Para a gente poder passar isso tudo para o cliente de forma clara, né? Sempre com muita certeza, né? De tudo e muita clareza. Né? Gente, eu vou passar para o segundo ponto aqui agora, que é relacionado à comissão, para que os corretores de imóveis fiquem cientes aí dessa parte, que essa parte é a valorização da profissão. Tá? Nós temos tabela no Cresce relacionada a comissionamentos, a venda, a locação, e relacionada a essa aproximação das partes, que essa venda da locação comissionado com o valor referente a um aluguel, tá? Então, quando você faz essa aproximação das partes, você tem a referência de um aluguel para essa venda do negócio, né? Aí tem outras comissões que, no caso, é opcional, que é a administração da locação, e nós vamos falar mais no final aqui do nosso vídeo aqui, que a gente tem um item aqui de renda recorrente, tá? Então aí a gente vai ser específico relacionado à administração, mas não deixe que isso seja menor do que nós estamos falando não, tá, pessoal? Vamos valorizar a profissão, nós estamos aqui para nos ajudarmos. Então, assim, o primeiro aluguel é regra e vida que segue. Não esqueçam dessa parte da comissão e na locação de temporada, ela vai de 10% a 20% do valor contratado, tá? Então não se esqueça. Então o primeiro aluguel relacionado à locação convencional e relacionado à locação de temporada, a gente vai falar aí sempre de 10% a 20% do valor contratado nessa locação, tá? Então vamos passar agora para o terceiro item, que a gente acha que é assim, o item mais importante desse início aí, que é o item da avaliação, a habilitação das partes nesse negócio. O comercial sempre
bate de frente com o técnico nessa hora, né, amor? Porque o comercial cria inúmeras expectativas, né? Faz um trabalho e na hora que chega nessa parte a gente tem inúmeros problemas. Dá um briefing aí do comercial nessa parte da avaliação das partes, por favor. Acaba que a gente que está ali com contato com o cliente, né, a gente cria essa aproximação com o cliente, aquela vontade de que tudo aquilo dê certo, né? Mas esse início, quando o cliente gostou da casa, a casa gostou do cliente, a gente acha que está tudo pronto, né? Mas não, ali começa uma luta, né? Agora começa um novo processo para saber se aquilo tudo que até então deu certo, se pode realmente continuar e se vai dar certo, né? Então, essa situação é muito complicada, né? Que é essa avaliação. Pois é, pessoal. Isso aí é um detalhe muito importante, tá? Porque hoje a gente tem empresas que fazem essa avaliação da ficha pra gente, tá? Então, não é uma avaliação de Serasa, saber se o CPF da pessoa está sem restrição e etc. Não é isso. É uma avaliação completa para você saber a situação socioeconômica desse proponente, vamos dizer assim. Tá, gente? Então, assim, e a habilitação dos inquilinos, e não podemos esquecer da habilitação dos imóveis e dos proprietários. A gente precisa ter com exatidão quem são as partes deste contrato em mãos. A gente precisa ter isso em mãos. Se você não tiver com exatidão, então eu vou dar um exemplo assim, gente, que sempre acontece com a gente, então do tipo, não, eu não vou apresentar a matrícula do meu imóvel não, isso é uma situação particular, gente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Igual o outro chegou pra gente esses dias, eu vou te mostrar, outro cliente, eu vou te mostrar aqui no meu celular cópia do meu imposto de renda, porque eu não posso apresentar isso fisicamente, não, que isso é sigiloso para mim. Falei, querido, deixa eu te falar um negócio. Nós perdemos essa locação, tá, gente? Tinha uma ficha muito boa. A gente tem que estar com tudo em mãos, a gente tem que montar esse dossiê, porque no futuro, para a gente ter segurança, né? Segurança para ambos, para nós e para o proprietário. Porque a gente tem que habilitar essa pessoa tem que ganhar 3 vezes o valor desse aluguel, no mínimo. Então, assim, a gente tem que fazer essa habilitação, a gente precisa, se essa pessoa decidiu fazer esse tipo de negócio imobiliário, que no caso uma locação, ela tem que estar ciente que ela tem que cumprir com os pré-requisitos básicos, que é a apresentação da situação socioeconômica desse pretendente. Então, gente, essa parte de avaliação... E o mesmo acontece também com o imóvel, né? Então, assim, na hora de qualificar ali no contrato, a gente tem que ter a certeza de quem são os reais proprietários daquele imóvel, né? Para a gente não fazer um contrato... agora a gente já está passando para a parte do contrato, né? Mas para a gente não fazer um contrato que não seja daquela pessoa, que a gente acha que é. Ficou entendida a parte da avaliação e habilitação das partes, né, pessoal? Então aqui a gente entra, a Jana já deu um gancho aqui, na parte contratual. Gente, é muito importante o que nós estamos falando. Nós temos uma lei do inquilinato, 8.245 de 91, é uma lei que foi feita para esse quesito, especificamente para esse quesito, não foi à toa. É um quesito que dá muito questionamento, dá dupla interpretação, e se a gente não fizer da forma exata, tá? É sinônimo de problema futuro. Então, assim, a gente tem que zelar por isso. Então, a gente até enumerou alguns itens ali importantes. Então não se esqueçam nunca, gente, deixando claro, nós somos 2 corretores de imóveis, tá? Nós não somos advogados, tá? Então assim, a gente está dando um parecer para vocês de experiência própria, não do direito. Se a gente for aprofundar nisso aí, nós vamos colocar os universitários na mesa e nós vamos aprofundar nos assuntos pertinentes a uma locação. Nós estamos fazendo uma jornada de começo, meio e fim
de uma questão de locação, então que envolve comercial e contratação e finalização desse negócio. Então, assim, compartilhando com vocês as bases que a gente usa, tá? Mas a nossa retaguarda não está aqui não, então aqui nós estamos aqui num bate-papo de corretor. Então vamos lá, gente. Primeira coisa e mais importante, qualificação das partes, que acabamos de falar aqui. Nós falamos de avaliação e habilitação das partes. Agora nós estamos falando de qualificação das partes. Nós temos que qualificar bem essas partes no contrato no formato de uma petição judicial. Então nós temos que colocar todos aqueles itens, dá uma olhada, qualificação das partes em uma petição. Para você saber quais são os itens, nome completo, profissão, identidade, civil. Estado civil, CPF, endereço completo. Então, assim, gente, qualificação é uma das partes mais importantes dessa questão de locação. É a parte inicial. Então, nós precisamos de ter todos os documentos referentes a essas partes, tá? Né? Mandou o número do CPF escrito, não. Você precisa do documento, você precisa conferir no comprovante de endereço, você precisa saber de todas essas informações. A segunda parte, gente, que é tão importante, é o valor, tá? O valor. Não se esqueçam dessa parte na parte contratual. Uma parte importantíssima são os prazos. Gente, a gente tem questões importantíssimas na lei do inquilinato referentes a prazos. Eu não aguento mais ouvir essa questão. Vamos fazer um contrato anual? Gente, o contrato convencional residencial é de no mínimo 30 meses. Eu vou falar de prazos no próximo item lá na frente, mas os prazos são muito importantes. Eu vou falar só referente a prazos lá na frente para a gente enfatizar bem esse detalhe do prazo, porque eu quero falar de um outro item que é importante aqui nesse contrato de locação. Gente, citar a referência no contrato de locação. O que é uma referência no contrato de locação? Um inventário. Precisa estar claro nesse contrato qual que é a situação que está sendo entregue esse imóvel. Então, assim, tem outro detalhe também que é importantíssimo, as garantias, tá? O contrato de locação sem garantia, ele tem suas particularidades, então observe bem essa questão da garantia. E só falando, para finalizar essa parte do contrato, observem bem se existe a vontade das partes na rescisão após o 12º mês sem multa. Se não estiver explícito no contrato esse quesito, esse contrato ele não poderá ser rescindido após o 12º mês sem multa. Tem que estar explícito. É a mesma situação dando um briefing aqui que está fora da lista ali, a situação da preferência de compra. Tá, gente? Todo mundo acha que não assinou o contrato ali, a preferência de compra é minha e pronto, acabou. É muito além disso, tá, gente? Para ter uma preferência de compra, isso aí eu vou ter que entrar num outro vídeo depois, é um negócio muito longo, mas você precisa estar com esse contrato de locação registrado na matrícula do imóvel. São inúmeros fatores que a gente tem que obedecer aí para você ter essa preferência de compra. Mas vamos passar para o inventário, vamos deixar a Jana falar um pouquinho. Como é que é essa parte do inventário, amor? Nossa, inventário é muito importante, né? Porque a gente fala que é a única referência, né, que ambos vão ter para um final de contrato verificar, né? Então, assim, tudo se está certo ou errado. Então, assim, a gente faz ele bem minucioso, sabe? A gente descreve tudo que tem no imóvel, a gente tira fotos de tudo, faz um inventário completo, né? Porque essa tem que ser a referência que ele vai ter depois, né? E se a gente não deixar muito claro, lá no futuro, né, quando eles forem rescindir esse contrato, nossa, isso pode dar confusão demais. Então, assim, é importante deixar tudo muito claro, né, com fotos, tudo descrito. Tem infiltração, como está a pintura, os móveis, se tem mancha, se está rasgado, se ar-condicionado está funcionando, ventilador de teto. Então, assim, é observar realmente tudo que tem naquele imóvel, descrever tudo, como está, para a gente não ter problemas lá no final, né?
Pois é, gente. Então, referente a essa parte do inventário, eu vou passar agora também para a parte de garantias, tá? Nós temos, gente, não inventa moda, entendeu? Tá na lei, tem lá escrito quais são as garantias. Eu não vou lembrar artigo, depois vocês dão uma olhada aí. Eu estou te falando que isso aqui não é aula de direito, isso aqui é um bate-papo com o corretor. Então, assim, gente, garantia, título de capitalização, fiador, caução e seguro-fiança. Não tem como inventar outra coisa, não. Então, assim, são essas as garantias. E caso esse contrato não tenha a garantia, essa solicitação, pode ser feita a solicitação de quebra contratual, de rescisão contratual, com até 15 dias. Tá, gente? Então, assim, fiquem bem atentos a essa questão de garantia, porque, assim, é um negócio que faz muita diferença. Faz muita diferença. Um contrato sem garantia, um contrato sem inventário é um contrato de base maleável. A gente precisa ter bases sólidas. Então, assim, a gente precisa saber muito bem quais são as garantias. Ah, não vai ser calção? Tá bom, tá joia, não tem depósito calção. O depósito calção ele tem que ser de no máximo 3 vezes o valor do aluguel, depositado em uma conta poupança, tem que ser devolvido no final do contrato, corrigido. Então, assim, são inúmeros fatores que têm que ser observados, porque para você não deixar esse contrato seu capenga, né? E eu vou te falar, um contrato capenga em locação, eu te falo assim, a gente com tamanho zelo que a gente tem, a gente chega no final de alguns contratos aqui e a gente ainda tem que responder por muita coisa, né, amor? Nossa, tem que tomar muito cuidado. Nossa, então assim, gente, vamos falar dos prazos de um contrato de locação aqui. Então eu espero que tenha ficado clara a questão das garantias. Então, gente, um contrato de temporada, por exemplo, é um contrato que ele só pode ser feito de no máximo 3 meses, tá? E podendo ser renovado por prazo igual. Fechado? Ótimo. Então, assim, porque tem aquelas situações do pagamento de aluguel antecipado. Vocês só podem receber aluguel antecipado em contrato de locação de temporada, tá, pessoal? Outra situação é contravenção penal, sujeito a multa de 6 vezes o valor do aluguel e sujeito a prisão, tá? De 5 dias. Depois dá uma olhadinha na lei. Então, na hora que você for vender os negócios, tem proprietário que pressiona a gente. Eu quero receber, minha condição é receber 12 meses de aluguel antecipado. Gente, deixe bem claro para ele que se ele quiser fazer isso, ele está cometendo uma contravenção penal e que a responsabilidade é toda dele. Você pode até dar continuidade, mas a responsabilidade contratual disso é dele, tá? E acontece toda hora, né, amor? Toda hora. Toda hora a gente tem... Gente, é isso que eu falo. São o Código Civil, leis e etc. É muito complicado de ser entendido assim por todos na rua. Então a gente é o orientador dessa operação, então nós temos que dar essa direção. Nós temos que ser o balizador desse negócio. Porque se você deixar por conta de tudo que a gente vê aí na rua, assim, proprietários experientes em locação e cometem os mesmos erros. Mas é o que a gente fala, né? Essa é a nossa função, que é orientar, né, um negócio realmente dentro das leis, dos padrões, né? Porque as pessoas acham que podem fazer de qualquer forma. Ah, não, vou fazer um contrato anual, é só 12 meses. Não existe, aí a gente tem que explicar que não pode ser assim, né? Então a gente vai seguir os 30 meses, podendo rescindir com 12, e a mesma coisa as temporadas. Ah, não, eu quero alugar 9 meses com pagamento adiantado. Não é assim, né? A gente tem que orientar sobre as questões legais, né? Como que a gente pode realmente fazer isso. Muito boa, meu amor, muito boa, é isso mesmo. E, gente, um contrato residencial, ele tem o prazo mínimo de 30 meses. Tá na lei. Tá?
É lógico que você pode ter algumas cláusulas resolutivas para você tentar minimizar e expor ao máximo a vontade dessas partes no contrato, você tem essa saída do 12º mês sem multa, tá? Então, assim, deixando tudo bem escrito, tá? Nesse contrato. Então, gente, não se esqueçam, o contrato de locação residencial é de no mínimo 30 meses. Gente, agora eu vou falar também de prazos, do prazo do contrato de locação comercial. Esse é outro bicho de 7 cabeças que eu nunca vi, que toda hora bate na nossa porta um problema relacionado a isso. O contrato comercial, gente, de 5 anos, ele tem renovação compulsória. Isso significa que ele pode ser renovado automaticamente por mais 5 anos. Então, se não for bem escrito nesse contrato uma vontade diferente das partes relacionada a isso, vocês têm um imbróglio para resolver lá na frente. Então, assim, fica muito atento relacionado a prazos, tá? Então, assim, os prazos, antes de você escrever ali no contrato, estuda, procura se informar com profissionais experientes em mercado imobiliário. Não adianta vocês ir atrás de advogado tributarista, advogado trabalhista, para perguntar de contrato de locação. Você vai dar com os burros na água amanhã. Você vai arrumar problema para você, para o proprietário e para o inquilino que você está colocando nessa casa. Presta bastante atenção no que vocês estão fazendo. Isso aqui é um papo de corretor, são 20 anos de mercado. Eu sei o que eu estou falando com vocês, porque assim, você acorda com um problemão nas suas costas, tá? Então, assim, não acha que você recebeu a comissão ali, foi embora para sua casa e está tudo resolvido, não, que não é por aí não, tá? O Código Civil te condena caso você venha lesar algum dos seus clientes, tá? Você vai ter que pagar pela lesura que você cometeu. Então fica assim, com o olho bem aberto. Se não sabe fazer, estuda primeiro para depois você vender uma locação, tá? É muito complicado. E essa questão de locação, gente, para eu finalizar aqui, para nós finalizarmos, né, amor? É uma possibilidade, uma ferramenta, assim, excelente de renda recorrente para o corretor de imóveis, sabe, gente? Mas tem que ser tudo feito com muito zelo, com muita dedicação. Responsabilidade. A Jana, ela acompanha alguns contratos aí, então assim, conferir, né, amor, contas, como é que... E assim, parece que é fácil, né? Vou administrar, que ótimo, né? Durante todo o contrato eu vou estar ali ganhando tantos reais por mês, que maravilha. Nossa, eu então tiver 10 casas vai ser perfeito, né? Não é bem assim, né? Acaba que o trabalho é muito grande e o tempo também que a gente gasta para isso, né? Com isso também é muito grande, né? Porque você fica ali responsável por tudo. Você é o elo de ligação, né? Entre o proprietário e o inquilino. Então, tudo que tiver de problema, você tem que estar ali pronto para resolver, né? E de forma responsável, de forma justa. Então, assim, demanda muito trabalho, né? E muita responsabilidade. Não é simples, vou só receber o dinheiro no final do mês, cobrar e pronto, não é. Né? Então, assim, envolve muito trabalho, né? E relacionado à parte técnica, gente, se você vai absorver essa administração de um contrato de locação, tenha ciência que você precisa de uma parceria com um jurídico competente. Eu estou falando de novo, não é aquele primo que formou ontem que faz uma trabalhista para um tributário para outro. Não, gente, procurem profissionais, escritórios especializados em direito imobiliário, para que você tenha essa sustentação, porque se der um problema nessa administração, você vai precisar de notificação extrajudicial, você vai precisar de uma série de ferramentas que, se você não tiver com a base sólida, é isso que eu falo, locação é um negócio que tem uma liquidez ótima, locação é uma venda que sai rápido, né? É perigoso você captar um imóvel hoje e alugar ele amanhã, se tiver nos preços certos e tudo. Tem uma saída rápida, você consegue fazer uma venda rápida, você consegue fazer uma renda recorrente, mas se você não tiver com as pontas
bem unidas no negócio, gente, é sinônimo de problema, assim, que vocês não têm noção. Vocês vão prejudicar famílias, tá? É um imóvel que você está entregando na mão de um inquilino e uma família que vocês estão colocando dentro do imóvel de um proprietário que, se houver um desvio de rota aí no meio desse caminho, muita gente pode ficar prejudicada. Então, assim, façam com responsabilidade. O que a Jana falou é muito sério. Então, assim, se decidiu fazer administração, se decidiu ter essa renda recorrente, aprenda desse negócio. Tem inúmeros softwares, portais que fazem um acompanhamento da locação. Hoje nós temos uma equipe para nos dar suporte nesse acompanhamento, né? A gente é muito responsável. Eu perco um negócio, mas não perco um amigo, né? Então, assim, tratar isso com muito carinho, e foi por isso que a gente veio aqui hoje, né, amor, para falar dessa jornada da locação, e agradecer a todos aí que acompanham a gente. Vai lá no Búzios Imóveis Oficial para vocês conhecerem o trabalho da Jana, lá no Instagram, @Búzios Imóveis Oficial. Gente, inscrevam-se no nosso canal, nos ajudem aí. Quanto mais inscrição, quanto mais visualização, comentários, curtidas a gente tiver, mais o YouTube vai gostar da gente e vai compartilhar isso com mais profissionais do mercado imobiliário, pois a intenção nossa é valorizar essa profissão, é que o corretor de imóveis ele seja comissionado justamente, tá, gente? A gente não pode estar ali só pelo comissionamento, a gente tem que estar ali para orientar bem essas operações. Eu falo isso sempre, o pessoal fica me condenando, do tipo, ué, então a comissão não é justa. Não, é justa sim, gente, mas para uma orientação justa também, tá? Essas famílias estão nas mãos de vocês aí, e vocês precisam ter responsabilidade com essa profissão, e compartilhando esses vídeos, curtindo e nos ajudando, vocês estão ajudando a nossa classe de corretores de imóveis, pois a gente precisa fazer tudo com muita responsabilidade e muito zelo. Valeu, gente. Obrigado, Jana. Obrigado, meu amor. Beijo pra você. Beijo, gente. Tchau.